O Ministério Público Federal avalia que a compra e a venda de ações da JBS no mercado financeiro e a compra de contratos futuros de dólar na posse de informações privilegiadas justificam a prisão preventiva dos irmãos Wesley e Joesley Batista, controladores da companhia, causando inclusive risco à ordem pública. Está conosco a Procuradora da República, Tamea Danelon. Procuradora, bom dia. Obrigado sempre pela sua atenção e gentileza. Bom dia a todos. Procuradora, na opinião da senhora, eles vão ficar presos? Não há qualquer perspectiva deles serem soltos? Que análise é possível fazer, já que a senhora é uma das responsáveis por essa análise que nós falamos aqui? Olha, de acordo com os elementos colhidos nessa investigação, a necessidade da manutenção da prisão preventiva é imperiosa. Foi constatada a prática de inúmeros crimes por esses investigados. Antes da colaboração premiada, eles eram investigados em 6 operações policiais. Depois de finalizada a colaboração premiada, eles continuaram delinquindo, haja vista a prática desses crimes no mercado financeiro. Então, na minha opinião, acho muito difícil que o tribunal venha a reformar essa decisão. E justamente, bom dia, doutora Tamea, Marco Antônio Villa. Justamente o que é possível revelar, que indícios existentes que demonstram que o Wesley Batista tenha de uma forma ou de outra obtido ganhos indevidos, aproveitando-se da delação da JBS, do seu irmão, outros diretores e dele próprio? Então, logo após essa notícia ter vindo à mídia, Sim, que toda a sociedade ficou ciente de que os irmãos Batistas teriam comprado diversos contratos de dólares na casa de mais de 2 bilhões de reais, vendido e recomprado ações da própria JBS, foi instaurada uma investigação policial. E a própria CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, elaborou um relatório muito contundente, muito específico, que constatou de fato que essas operações foram extremamente atípicas, que a JBS nunca tinha agido dessa forma perante o mercado financeiro com compras tão altas. A perícia também na Polícia Federal constatou também essa operação atípica e constatou ganhos nos valores de aproximadamente 100 milhões de reais. No curso da investigação, diversos diretores financeiros das companhias foram ouvidos e eles apontaram que as ordens para tanto compra de dólares quanto venda e recompra das empresas partiram dos irmãos Batista. Procurador, em relação às provas, existe esse debate se as provas devem ou não devem ser anuladas. A senhora acha que mesmo com a possível anulação dessa delação premiada, as provas devem ser mantidas? Não, sem dúvida. Esse é um ponto pacífico, não há o que se discutir em relação a isso. Porque o próprio acordo de colaboração premiada, ele traz nas suas cláusulas que, caso haja rescisão do acordo por parte do colaborador, caso ele venha mentir, seja descoberto que ele mentiu ou que ele omitiu, ou se ele vier a praticar novos crimes, que foi o que aconteceu neste caso, ocorre a rescisão, não seria uma anulação. A rescisão, ou seja, ele perde todos aqueles benefícios que ele havia recebido. Mas, em contrapartida, a sociedade não perde. Ou seja, a prova entregue permanece com o Ministério Público Federal e, sem dúvida, pode ser utilizada. Deixa eu perguntar uma questão, doutora, também uma questão para a senhora. Segundo dizem a Polícia Federal, segundo a Polícia Federal, a PGR sabia do elo do Miller, na época estava na Procuradoria-Geral da República, e o contato dele com os delatores da JBS. De acordo com a Polícia Federal, um relatório cita mensagens do celular do Wesley Batista, esse senhor que foi preso ontem, que indicam que o ex-procurador orientou executivos da JBS e tal. A senhora tem informações sobre isso? Isso é verdadeiro? Olha, não tenho informações, acredito que seja especulações. Claro que tudo tem que ser apurado. Agora, é muito cedo para termos alguns juízos de valor sobre isso. E, evidentemente, que essa questão não está afeta a essa investigação aqui em São Paulo. Porque aqui em São Paulo nós investigamos apenas esse delito de insider trading, que é a utilização de informação privilegiada, que no caso seria o próprio acordo de colaboração premiada, para obter ganhos no mercado financeiro. Doutora Tamea, bom dia, Josevão. Bom dia. Tudo bem, doutora Tamea? Tudo bom, senhor. Na Santa Paz. Qual é o fundo? Porque a prisão preventiva, a senhora sabe,
muito mais do que eu, inclusive, que é definida pelo artigo 312 do Código de Processo Penal. Ali ela elenca alguns fundamentos para que se possa declarar uma preventiva. A senhora falou em vários crimes, mas isso é para condenar e não para manter preventivamente. Qual fundamento está sustentando a prisão preventiva? Tá certo. Então, tanto a Polícia Federal quanto o Ministério Público Federal, nós pensamos da mesma forma. Para que alguém seja preso preventivamente, como o próprio senhor falou, tem uma série de requisitos, né? Primeiramente, nós temos os pressupostos da prisão preventiva. Certo. Que tem que ter prova da materialidade Certo. e indício de autoria. Sem dúvida. Seria isso, né? Prova da materialidade é a prova de que houve um crime. No presente caso, a CVM constatou que foi utilizado esse uso de informação privilegiada e, de fato, foi uma operação atípica, onde seguramente o dólar teve alta, as ações da JBS caíram após a divulgação do acordo de colaboração e depois houve uma recompra. Então, está evidenciada a prática desse crime. Que certamente será fundamentação também da condenação. Exatamente. Agora, e os fundamentos da preventiva? Que eu queria saber. Sim. Que diz lá o artigo 300, a prisão preventiva pode ser decretada como garantia da ordem pública. Existe isso? Nesse caso? A senhora entende que sim? Existe. Garantia da ordem econômica? Também. Conveniência da instrução criminal? Isso. Nós nos baseamos que, por garantia da ordem pública, ele deveria ser preso. Por quê? Primeiramente, porque o crime é grave, embora essa seja a primeira prisão que ocorreu na história do Brasil pelo crime de insider trading. Mas é um crime gravíssimo. É um crime praticado por pessoas de colarinho branco, pessoas com grande poder econômico e que causam, de fato, uma grande desestabilização, não só no mercado, mas em toda a sociedade. Sim. Então, constatou-se que o crime é grave e também para que esses irmãos estagnassem a criminalidade delitiva. Foi constatado que somente a prisão poderia fazer com que essas duas pessoas saíssem da criminalidade. Então, basicamente, foram esses fundamentos que fundamentaram o pedido da prisão preventiva. Procuradora Tamea Danelon, mais uma vez, obrigado pela atenção, gentileza com os ouvintes aqui da Jovem Pan. Bom trabalho à senhora. Eu que agradeço, muito obrigada, bom dia a todos.